Seja muito bem-vindo ao Pensando Alto, um canal de vídeos sem cortes e sem edição, onde eu conto para vocês coisas que estão na minha cabeça, pensamentos, reflexões, contar causos. Senta aqui do meu lado e vamos bater um papo. Roda a vinheta! E vamos pro vídeo de hoje. Brincadeira, não tem vinheta. Hoje, gente, é aquele dia de contar um caos. Eu vou contar um caos para vocês de quando eu morei nos Estados Unidos. Hoje eu tô com 42 anos, perto de fazer 43. E quando eu tinha 17 anos, eu vou contar a história do comecinho, tá? Então tenha um pouquinho de paciência aí. Quando eu tinha 17 anos, eu tava acabando, eu já tinha feito vestibular, né? Que eu contei para vocês em um outro vídeo aí. Eu tinha feito vestibular no meio do ano. Tinha acabado de fazer 17 anos. E aí não tinha dado certo. E aí chegou no final do ano, eu não sei por qual motivo, eu não quis tentar de novo o vestibular, né? E aí eu acabei o terceiro colegial. E aí naquela época eu tava na igreja e tal. Aí eu peguei, pedi pra namorar com uma amiga minha e não rolou. Essa história é engraçada, um dia eu conto essa história pra vocês aqui, ou não. Pedi pra namorar, ela falou que não. Vai estragar a amizade e tal. E aí, lá por meados de novembro, eu recebi o meu tio, novembro de 1999. A gente recebeu o meu tio aqui na minha casa, que estava vindo dos Estados Unidos. Ele estava morando lá e ele veio passar uns dias aqui no Brasil, visitar a família e tal. E ele foi na minha casa e a gente estava jantando ali e tal. Ele virou pra mim Eu sempre tive um contato, uma proximidade muito grande com o meu primo, filho desse meu tio. E aí meu tio virou pra mim e falou assim: cara, vai passar uma temporada com a gente lá, tem um quartinho pra você. Esse meados de 99. Meados de novembro de 99. E aí quando eu tomei esse fora dessa minha amiga, eu pensei, falei, cara, eu não vou namorar, acabei o estudo, não tô pretendendo entrar na faculdade agora, vou ver se essa história que meu tio contou pra mim, ver se essa história que meu tio falou pra mim vai ser verdade. E aí falei com a minha mãe, falei, mãe, será que o tio falou verdade lá? Ela virou pra mim e falou, pergunta pra ele. Aí liguei pro meu tio, ele já estava nos Estados Unidos de volta. Ô tio, essa história é verdade? Ele falou, é verdade, venha pra cá. Falei com meu pai, falei, pai, o tio falou que é verdade a história de ir pros Estados Unidos, tô querendo ir. A gente nunca foi de ter muita grana não, tá, gente? A gente tinha uma vida muito simples, minha família. Aí meu pai fez um esforço ali e falou, beleza, então vamos arrumar um jeito de você ir. Naquela época o dólar tava bem tranquilo ainda, né? Tava 2-1, já era bom, né? E aí eu sei que a gente foi correr atrás da documentação, correr atrás de visto e tudo foi dando muito certo, muito certo. Arrumei o visto de turista e pumba, comprei a passagem para abril de 2000, dia 19 ou dia 20, uma coisa assim, abril de 2000. Compramos a passagem e aí meu pai me deu $500. Ele falou, é só o que eu posso te dar, eu não posso te dar mais, você vai chegar lá e você vai ter que se virar. Chegamos lá, tinha que fazer aqueles macetinhos da imigração, né? Chegou o grande dia da viagem. Antes disso teve um parênteses aí, meu tio em fevereiro, meu tio estava voltando para o Brasil, mas aí ele pegou e falou assim que meu primo ia continuar lá e que ele tinha ajeitado uma casa, então em vez de morar com a minha tia, o meu tio e o meu primo, moraria só eu e meu primo. E falei, não, beleza, a viagem continua em pé. Aí chegou o dia de ir embora, fomos.
eu e meu primo estava aqui no Brasil. Aí fomos, fizemos uns combinados ali pra passar pela imigração. Foi uma experiência muito legal, porque meu primo tinha um visto de residente, um visto de trabalho lá, e o meu visto era de turista. Eu fiquei na frente, na guarita, assim, e aí o cara do guichezinho lá me chamou, e aí ele chegou e perguntou pra mim, falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim passear. Acabei de fazer 18 anos e meu pai me deu uma passagem aqui para os Estados Unidos. Aí ele falou: você tem lugar para ficar? Eu falei: tenho. Tudo isso ele falando meio que com um espanhol ali, sabe, comigo. Você tem lugar para ficar? Eu falei: tenho. Eu tinha feito uma reserva no hotel. Tá bom. Você tem algum parente aqui nos Estados Unidos? Eu falei: não. Tá bom. Aí ele virava pra mim e falava assim: mas eu não tô entendendo. Você tá vindo pra cá, você não conhece ninguém, você tem 18 anos. Eu peguei e falei: ganhei de presente do meu pai. Aí ele virou e falou: você tem dinheiro? Eu falei: tenho. Aí ele perguntou quanto, eu falei quanto, o tanto que eu tinha. Ele tava dentro da cueca, dólar na cueca. Isso te faz lembrar alguma coisa? Aí eu fui tirar a cueca ali pra ele ver o dinheiro. Não precisa. Aí ele chamou meu primo, falou: vem cá, você conhece? O cara falou: meu primo, né? Você conhece ele? Meu primo: não conheço. Você fala inglês? Falo. Aí o cara perguntava as coisas, meu primo perguntava pra mim, e eu respondia pro meu primo exatamente o que eu tinha respondido pra ele. Meu primo falava pra ele o que eu tava falando pro meu primo. Então foi uma experiência, assim, foi tenso, foi bem tenso, assim, mas foi legal. E aí no final das contas eu passei, entrei, essa imigração foi em Orlando, e meu primo foi chamado pra uma salinha lá, ele tinha visto de residente. Todo mundo no avião, a vibe no avião do pessoal que tá indo pros Estados Unidos pra ficar, é uma vibe muito legal, sabe? Quem vai, quem passa, né? O pessoal, todo mundo entrando ali. Todo mundo comemorando. Então o pessoal entra comemorando e tal, e não sei o que, então é bem legal. E aí o avião já tava pra sair já, aí meu primo entra. Eu tava desesperado, porque eu falei assim: meu Deus do céu, vou chegar em Miami e meu primo não vai ter vindo, vai ter ficado lá na imigração, vou lá saber o que vai acontecer. Tinha um amigo do meu primo que ia buscar a gente no aeroporto. Falei: eu não conheço esse cara, enfim, mas aí ele acabou entrando e deu tudo certo. Chegando lá, primeira coisa que a gente fez, chegamos lá numa segunda-feira à noite. Primeira coisa que a gente fez na terça-feira foi ir atrás de emprego. Fui atrás de emprego onde meu primo trabalhava. Me deu muito certo, assim, na terça-feira de manhã eu já estava empregado para começar na quinta. E aí comecei a trabalhar na quinta. Antes disso, na quarta-feira, na terça dei um rolezinho, né, dei uma passeada. Na quarta-feira eu fui comprar um carro, porque meu primo falou: você não é ninguém aqui sem carro. Então eu fui comprar um carro. Comprei um carro na quarta-feira com os $500 que eu tinha. Dei de entrada, né? E aí parcelou o resto lá. Um carrinho bem tranquilo para poder ir trabalhar e tal, fazer as coisas que eu tinha que fazer lá. E fui trabalhar na quinta-feira. E quinta-feira eu trabalhava num lava-jato. Aí trabalhava num lava-jato e na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo eram os piores dias. Muito movimento, muito movimento. A gente lavava ali mais ou menos, sei lá, uns 400, 500 carros por dia. Aí eu trabalhei na parte só de aspirador, ficava só aspirando o carro o dia inteiro. Para aspirar um carro ali a gente demorava coisa de nem 5 minutos. Um de um lado na porta, outro do outro, e aspirando o dia inteiro. Chegou no final do dia, minha mão estava cheia de calo, feio.
Aí tinha que trabalhar depois na sexta de novo, com a mão cheia de calo, no sábado de novo, com a mão cheia de calo, até pegar o jeito. Aí foi tocando o barco. O trabalho no Lava Jato, ele era muito legal. Tinha bastante brasileiro, bastante hispano, né? Pessoal de língua hispana, castelhano, e tinha os americanos também, né? Eu cheguei lá e falei, olha, eu vou querer ficar bem perto dos americanos. Então o máximo que eu podia de ficar perto dos americanos para poder aprender a língua, eu fiquei, né? Isso foi muito legal. Eu trabalhava lá de terça a domingo, folgava nas segundas-feiras. E assim, aí entra um dos meus erros lá nos Estados Unidos, né? Que na segunda-feira, em vez de ir passear e curtir Miami, eu ficava descansando, dormia até tarde, porque a rotina era muito pesada. Aí depois de uns 2 ou 3 meses lá, eu comecei a entregar jornal de madrugada. Então trabalhava das 8 às 6 no Lava Jato e ia embora. Quando era 9 horas da noite, estava dormindo já. Aí acordava meia-noite, ia entregava jornal até umas 4 horas da manhã, voltava embora, tirava mais um cochilo ali de umas 2 horas e aí ia pro Lava Jato de novo. Então assim, era uma rotina muito pesada. Trabalhava de dia, de madrugada. E um dos meus maiores erros lá foi de não ter aproveitado, de ir nos lugares. Então, pra você ter uma ideia, eu não fui na Disney. E eu gostaria muito de ter ido na Disney. Uma vez eu fui num parque lá em Miami. E nesse parque, para eu poder ir nesse parque, nós ficamos 2 noites viradas. 2 noites viradas. Porque o parque foi num sábado, eu acho. E aí onde eu trabalhava para entregar jornal, de sexta para sábado, deu problema no jornal lá, o jornal demorou para sair. E aí eu passei a noite virado. De sexta para sábado, aí fui trabalhar. Aí de sábado para domingo foi quando a gente foi no parque. Aí nós saímos do Lava Jato 6 horas da tarde, 6 e meia. Já fomos direto pro parque, um parque em Miami mesmo, né? Já fomos direto pro parque e aí brincamos lá no parque, saímos do parque e já fomos entregar jornal. Então, aí foi entregar jornal, deu problema no jornal de novo pra sair. E aí eu fui trabalhar no domingo, eu fui dormir só no domingo à noite. Aí dormi um pouquinho, vai entregar jornal de novo, aí na segunda-feira descansa, né, o dia inteiro. Então eu passei bem pouco em Miami, trabalhava bastante, ia bastante em shopping, né, e tal. Uma coisa legal lá é o jeito que recebe, a gente recebe por semana. Então é uma situação ali que você tem dinheiro no bolso o tempo todo você tem dinheiro. Você recebe na sexta-feira, no sábado, o tempo inteiro você tem dinheiro no bolso, tem as verdinhas lá. Eu tenho inclusive umas fotos que coloquei um monte de verdinha na cama, assim, como se eu estivesse nadando nas verdinhas, assim, né, nos dólares. Se você prestar bem atenção na foto, tem muita nota de 10. E aí, uma outra coisa legal que eu fiz lá foi ir em um jogo da NBA. Eu consegui ir num jogo da NBA que foi muito legal, foi uma experiência assim surreal, porque eu tinha jogado basquete quando eu era mais novo, antes dos 17 anos. Uma outra hora eu conto essa história pra vocês também. E foi muito legal esse jogo da NBA lá, viu? Pra te ser bem sincero. E aí, depois de um tempo, lá por volta de novembro mais ou menos, meu primo desencanou que queria vir embora. Falou, eu não quero vir embora pro Brasil e tal. Aí eu peguei e falei pra ele que eu ficaria por lá mais um tempinho. Aí eu fiquei lá mais um mês, mais um mês e pouquinho. E
E aí depois de um mês eu acabei voltando embora também. E assim, né? Um arrependimento que eu tenho com relação a essa história dos Estados Unidos é ter voltado embora. Eu tinha que ter ficado lá, tinha apenas 18 anos, estava sozinho. Eu poderia ter ficado um pouquinho mais lá. Mas foi legal, tá tudo certo. Esse tempo atrás agora meu primo voltou pra lá. Depois de 20 anos ele quis me chamou pra ir. E aí eu não estava num momento muito bom e tal, e queria também continuar as coisas por aqui e acabei ficando aqui. Ele tá lá, faz quase 2 anos já, tá bem lá, ele com a esposa dele, com o filho dele. Tá muito legal. E assim, foi uma experiência top, foi uma experiência muito bacana, mas eu quero voltar ainda, tá? Quero voltar ainda, um dia eu vou voltar. E é isso. Esse foi o caos de hoje. Me conta aí se você já morou nos Estados Unidos, se você já morou fora do Brasil, se você tem vontade de morar. Beleza? Curte aí o vídeo, aperta o botão de seguir, se inscreva aí no canal, né? Se inscreva no canal e comenta aí se você já foi para algum canto fora do Brasil. Beleza? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Valeu!